Você sabia que o terremoto de mais alto grau já registrado na história, mensurado por instrumentos, aconteceu no Chile? Para se ter uma ideia, a escala Richter começa no zero e seu limite, teoricamente, não existe. Porém, é comum a convenção de que não haja terremotos que ultrapassem o grau 10. Comumente se registram entre 0 a 9. E nesse dia foi registrado 9,5 graus da escala Richter. Esse terremoto gerou um tsunami que atingiu o litoral da América do Sul e ilhas do Havaí que estavam a mais de 10 quilômetros de distância. Antes de embarcarmos nesse acontecimento, peço para que se inscrevam no nosso canal e nos ajudem a atingir os 1000 inscritos e conseguir a parceria com o YouTube. Se inscrevendo, você não perde nada do que rola por aqui e são as mais incríveis viagens através do tempo. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje, o dia do maior terremoto da história e de quem foi o maior movimento de socorro à nação do Chile. Tudo começou no sul do Chile antes de clarear o dia 22 de maio de 1960, um sábado. Uma série de intensos terremotos seguidos de marés com ondas de 8 metros de altura, erupções vulcânicas e deslocamentos de massa de terra convulsionou mais de 233 mil quilômetros quadrados da região, semeando morte e ruína numa área quase do tamanho de toda a Grã-Bretanha. Em 4 dias, a cidade de Valdívia, Puerto Montt, Osorno e Concepción ficaram destruídas. Na bela região dos lagos chilenos, as montanhas desmoronaram, novos lagos foram formados, um planalto de 50 quilômetros de extensão baixou cerca de 300 metros. No litoral, numerosos vilarejos ficaram submersos por causa da elevação do mar, e frotas inteiras de pesqueiros se perderam com suas tripulações. Na vila de Castro, assim que as ondas começaram a arrebentar, os pescadores embarcaram nos seus botes com suas famílias e se lançaram ao mar. Naufragaram, devido à grande força das ondas. Em Ancud, a população correu para as colinas, mas acabou sendo varrida de volta para o oceano pelas avalanches. Por toda parte, havia o mesmo quadro de horror. Em Puerto Montt, um menino de 8 anos ficou soterrado nos escombros até o pescoço. Ao ser socorrido, a turma de salvamento verificou que ele sustentava nos braços os corpos de 2 irmãos menores, numa tentativa de protegê-los. Ao todo, milhares de pessoas perderam as suas vidas. Estima-se que entre 13 e 5 mil. Os feridos se estima por volta dos milhões e mais de 50 mil casas destruídas. 4 dos 7 milhões e meio de habitantes do Chile ficaram ao relento, sofrendo fome e frio. Com a violência do abalo, casas foram como que sugadas pelo chão. Quando o mar voltou, depois do primeiro instante do terremoto, uma onda gigantesca varreu toda a orla marítima, tornando ainda maior a destruição. O trabalho de reconstrução foi uma tarefa imensa. Tudo na superfície da terra sofreu com os abalos. Em alguns lugares não sobrou nada do que anteriormente existia. Os danos materiais foram cerca de $500 milhão. Assim que as notícias sobre o desastre se espalharam, a ajuda internacional começou a se dirigir para a nação atingida. Os argentinos foram os primeiros a chegar, com aviões e trens carregados de roupas, alimentos, remédios, médicos e enfermeiras. Todas as demais nações latino-americanas se movimentaram da mesma forma. Uma considerável contribuição veio do Canadá por via aérea, incluía um hospital de campanha completo. Por intermédio da Cruz Vermelha, 33 outras nações enviaram aviões, técnicos, suplementos e dinheiro. Organizações particulares correram em socorro do Chile.
Entre 26 de maio e 1º de junho, a Força Aérea dos Estados Unidos enviou 74 quadrimotores de carga, transportando 800 médicos, enfermeiras e técnicos e 1.000 toneladas de recursos de emergência, inclusive 2 hospitais de campanha de 400 leitos cada um, 12 helicópteros a jato, estações de rádio portátil, unidade de purificação de água, barracas, cobertores, roupas e alimentos. Além disso, os Estados Unidos cooperaram com 4,5 milhões de dólares em donativos particulares. E os fundos de emergência do presidente Eisenhower permitiram um empréstimo de mais de 20 milhões entregues imediatamente sem complicações burocráticas. No entardecer do domingo, dia 23 de maio, com os terremotos ainda acontecendo, Roberto Vergara, então ministro das Finanças, Economia e Minas do Chile, apelou para o auxílio dos Estados Unidos. Em pouco tempo, o primeiro Globemaster, o Boeing do Serviço Militar de Transporte Aéreo, METS, que foi um comando de departamento dos Estados Unidos hoje desativado, já descarregava barracas, cobertores e rações de emergência em Puerto Montt, situada a 800 quilômetros ao sul de Santiago e severamente atingida. Em seu voo de regresso para a capital chilena, o avião evacuou 103 feridos do terremoto. Só então, depois de 50 horas de trabalho ininterrupto, a tripulação pôde descansar. Um fluxo constante de aviões de carga se dirigiu para o Chile, partindo de meia dúzia de bases dos Estados Unidos. Suas tripulações e passageiros foram reunidos apenas 2 horas ou menos depois de alertados. O capitão Tom Duff, um piloto, entrou na sala de ordens do METS em Dover, Delaware, para registrar uma dispensa de serviço de 2 semanas. Ao invés disso, decolou para o Chile 1h30 depois. Ellen McCormick, major, enfermeira do exército, contou que estava lendo em sua cama quando foi chamada. Naquela mesma hora, na noite seguinte, ela já se encontrava em Santiago, a mais de 8.000 quilômetros de distância de sua cama. Em Puerto Montt, só existia uma pista de pouso de 1.800 metros, sem iluminação e mal pavimentada. O único auxílio para a navegação aérea e para o pouso existentes na área era pelo aparelho de rádio de um Douglas DC-3, um avião bimotor estacionado no fim da pista. Apesar disso, os enormes Globemasters entregaram o 15º Hospital de Campanha do Exército. O 7º Hospital de Campanha teve de ser transportado por trem e caminhão, de Santiago para Valdívia, numa viagem de 3 dias num percurso sinuoso. 2 horas depois de chegarem, o hospital já estava armado e funcionando. O que não pôde ser levado foi improvisado pelo pessoal do Exército. Em Valdívia, um enfermeiro conseguiu improvisar uma incubadora, utilizando pedaços de arame e sacos de matéria plástica, para salvar a vida de uma criança que nasceu prematuramente. A eficiência dos soldados estadunidenses é algo a ser admirado. Entre os suprimentos mais úteis levados pelo Exército dos Estados Unidos, destacam-se 2 unidades móveis de purificação de água, cada uma com capacidade para 114.000 litros de água. Os soldados que tomavam conta dessa estação a colocaram para funcionar 4 horas depois de terem chegado a Puerto Montt e Valdívia. Os jornais e estações de rádio do Chile comentaram extensamente o fato do empenho do Exército dos Estados Unidos nos trabalhos de socorro. Vocês enviaram pessoas, não apenas suplementos, disseram os chilenos. Se surpreenderam ao ver as tropas mistas vivendo e trabalhando juntas em completa harmonia. Ficaram também impressionados pelo fato dos oficiais e soldados se empenharem ombro a ombro em todas as tarefas como iguais. Os chilenos souberam ser gratos da sua maneira, fizeram o possível para retribuir a ajuda. Os motoristas de táxis, engraxates e caixeiros do Chile se recusavam a receber por serviços prestados aos visitantes salvadores. O sargento Norman Hoffman deixou Santiago às 2 horas da madrugada para voltar para casa. O cozinheiro chileno em seu hotel insistiu em se levantar para preparar uma refeição quente antes que eles viajassem. Nem ele nem o hotel aceitaram qualquer forma de pagamento. Mais de 5.000 pessoas compareceram à despedida desse avião do METS no aeroporto. Os passageiros de um trem vindo do sul fizeram uma coleta para oferecer flores
a um grupo de médicos e enfermeiras que estavam regressando para Santiago. Os militares estadunidenses também voltaram para casa com uma enorme admiração pelos chilenos, por sua habilidade em solucionar problemas. O capitão Daley Wagoner, oficial executivo do 7º Hospital de Campanha, declarou sobre a professora Cat Bugarin, de Lisboa, que ao ter se incorporado à sua unidade desde que chegaram em Valdívia foi essencial e de grande serventia. Ela servia de intérprete, conseguia combustível, arranjava transporte. Seu marido, engenheiro de estradas, levou seus homens e abriu os caminhos, e que não teriam trabalhado com eficiência sem o auxílio dessa grande heroína. Os últimos a deixarem o Chile foram 4 soldados e os hospitais e equipamentos ficaram como donativos. A Rússia e os Estados Unidos estavam ainda travando a sua Guerra Fria, e onde um se metia, normalmente o outro se metia também. Uma semana após o terremoto, e depois que os Globemasters dos Estados Unidos passaram a chegar diariamente às dúzias, a Rússia anunciou que também iria enviar um avião de socorro, de Moscou. Uma semana depois chegava finalmente um único avião russo. Nessa época, a relação dos Estados Unidos com as nações além de sua fronteira sul não estavam totalmente ajustadas, mas essa ponte aérea para o Chile representou um passo numa direção mais certa. Um jornal chileno, La Libertad, de Santiago, comentou em um editorial que o que os Estados Unidos passaram anos tentando, em várias visitas oficiais e propagandas, não tiveram o mesmo êxito obtido nesses poucos dias de solidariedade. E aqui chegamos ao fim de mais uma história assustadora, e que a gente sabe que se acontece é algo fora do nosso controle. Quando a natureza resolve se revoltar, não há muito o que fazer. A nós só cabe esperar que essa marca de 9,5 graus jamais seja superada. Essa história faz parte das mais de 50 contidas no livro Catástrofes, Desastres e Aventuras que Comoveram o Mundo. É um livro de 1965 e cada história é de um autor diferente. As histórias são um ajuntado das seleções da revista Reader's Digest. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dessas incríveis histórias. Se possível, compartilhe com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre James Winchester, autor de Os Terremotos que Abalaram o Chile, assim como as demais informações sobre o livro. Eu fico por aqui, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima história.